Como escrever testes automatizados de aplicações que fazem uso de LLMs? Como que você escreve o teste para esses componentes? Esse é o tema do vídeo de hoje. Mas antes de entrar aqui no detalhe, deixa eu só me apresentar. Meu nome é Alberto e junto com Maurício Anish e Rafael Ponte eu mantenho o ecossistema Dev Mais Eficiente, que é composto aqui pelo nosso canal, pelo nosso treinamento, a jornada Dev Mais Eficiente, e também pela especialização em engenharia de IA Dev Mais Eficiente, que é uma parceria que a gente tem com o Daniel Romero, uma grande referência no mundo de engenharia de IA que a gente tem aqui no Brasil. Beleza? Então você consegue encontrar, né, os links todos aqui embaixo. Fica à vontade para conhecer mais sobre o nosso trabalho. Então, sobre o assunto em si que a gente vai falar aqui no vídeo. A grande questão aqui é, quando você vai escrever um teste, você espera que você possa rodar aquele teste N vezes, e se nada mudou no seu código, ou se nada mudou, por exemplo, imagina que você está fazendo um código que é integrado a um serviço que você consome, que, enfim, né, tem um determinado tipo de output para um determinado input. Se nada mudou nisso, e você rodar esse teste, normalmente o seu teste passaria. Não tem. Então a gente fala, né, que isso aí é um resultado que é determinístico, né? Se você rodar, né, com aqueles parâmetros de entrada ou algo do gênero, o resultado vai ser sempre igual. De vez em quando, você tem um cenário no seu ambiente de testes que você geralmente não quer, que é quando você tem algum tipo de informação no seu teste que ela, por algum motivo, não é que o teste deixa de ser determinístico exatamente, né, mas algum componente ali falha na hora da execução e o seu teste de vez em quando passa, de vez em quando não passa. Não é que para os mesmos parâmetros e para o mesmo contexto o teste começou a apresentar resultado diferente. Mas você começa a ter uma infraestrutura mais complicada e aí coisas falham no meio do caminho, ou você depende de coisas que mudam de tempos em tempos. Então, por exemplo, você faz um teste que por algum motivo está acoplado ao sistema, né, de marcação aí, né, de tempo, beleza? Então, geralmente, muitas vezes acontece você faz uma lógica no seu teste, você escreve um teste, né, não fazer a lógica, mas você escreve um teste que depende ali do instante, e aí ainda em função desse instante, seu teste pode passar ou perder. Ou componentes que você depende para escrever seu teste, né? Imagina que você tem uma infraestrutura de testes aí para você utilizar e algum componente está falhando. Então, seu teste fica mais flake, né? A gente, inclusive, tem conteúdo sobre isso aqui no canal. Só que agora tem essa nova categoria que é você não mexe em nada e simplesmente uma hora você não mexe em nada e seu teste uma hora passa e outra hora pode não passar. Que é quando você interage com LLMs. Não existe garantia que para um determinado input, o output vai ser sempre o mesmo. E isso não depende, por exemplo, do modelo que você está utilizando. Então, você imagina que você não alterou o modelo da OpenAI ou da Anthropic ou qualquer outra que você esteja utilizando aí. É o mesmo, mas aí agora você deu o input e o resultado foi como você esperava, e outra hora você deu o mesmo input e o resultado foi como você não esperava. Como que você pode se proteger? A resposta é simples, pelo menos na minha opinião, até agora. Beleza? Você tem que fazer teste que utiliza o modelo de fato. Não existe nenhuma chance de você querer testar a sua integração com esses modelos sem que você suba o modelo aí de fato. Ah, mas eu vou gastar token para fazer isso, né? Eu vou ter que pagar para escrever esse teste? Vai ter que pagar para escrever esse teste, para você ter mais confiabilidade. Você pode simplesmente não escrever esse teste se você quiser, né? E você entra com essa zona, com esse mapeamento de risco para a sua aplicação. Então, imagina que você tem, por exemplo, outputs que são estruturados. Por sinal, né, só para lembrar, eu vou gravar um vídeo sobre isso. A galera, eu já vi post por aí, né, só um off-topic, dizendo que o output estruturado é garantia de que a saída do LLM vai ser a que você quer. Não é. Continua podendo falhar. Se você for olhar a implementação da biblioteca que você utiliza, que fornece a opção de output estruturado, tipo Spring AI ou qualquer um de Python, JavaScript, ou qualquer outra que você queira, lá dentro do código vai existir um tratamento para quando a estrutura esperada do LLM não é a que você pediu. E aí ele tenta N vezes, né, para que a estrutura seja a que você pediu. Então, nada é garantido. Então, a ideia aqui, né, é que você escreva testes que são super integrados e que você vai exercitando o máximo que você puder. Como é que isso se dá na prática, né? Então, deixa eu botar aqui o código. Eu separei aqui o código do próprio Spring AI, só para dar um exemplo. Beleza? Então, aqui eu tenho um código do Spring AI, que hoje em dia é a biblioteca para... Vou chamar de biblioteca porque é super específico, né? Mas ele é super, ao mesmo tempo ele é super extensível, então você pode considerar que é um framework, sei lá, não vou entrar nesse tipo de debate. Mas é o que eu mais utilizo aqui, né? A minha linguagem que eu me sinto mais proficiente é Java.
e eu tento utilizar o que o ecossistema Java me fornece, a não ser que não tenha de fato alguma coisa e eu precise ir para outra linguagem. A minha segunda linguagem que eu me sinto mais confortável é JavaScript. Então, eu utilizo bastante o Spring AI atualmente, né, nesses componentes que utilizam LLM para fazer alguma coisa dentro da minha base de código. E eu fui pegar um teste aqui do Spring AI, por exemplo, o teste do Spring AI que exercita a chamada de função aqui, né, usando, né, a OpenAI. Então aqui está o teste dele, né? Então ele cria aqui, né, um serviço mocado de tempo, beleza, né? Então se a gente entrar aqui vai ver que tem um serviço de tempo que é uma função simples aqui. Aí ele vai montar aqui, né, ele vai construir aqui o acesso à API da OpenAI, pode ver que ele passa aqui, né, OpenAI API aqui, é tipo um trava-língua, né? Tal. Tem uma função aqui estática para recuperar um JSON que deve ser um output estruturado que ele está esperando. Então aqui tem o teste, ó, toFunctionCall. Percebe que é um teste super direto. Então ele vai escrever a mensagem que supostamente vai precisar que o modelo utilize a função para conseguir acessar uma informação que esse modelo não tem naquele determinado instante do tempo. Então, what's the weather like em São Francisco, Tóquio em Paris. Então pode ver aqui, ó, é justamente o parâmetro que é a location que ele colocou aqui. Ele vai fazer aqui a configuração da tool para OpenAI. Então fala que vai ter aqui, né, o parâmetro é uma location cujo tipo é string e é a cidade, né, vai ter a latitude, vai ter a longitude, vai ter a unidade aqui que vai ser passado, tudo é obrigatório. Aí ele vai dizer aqui as mensagens que ele quer mandar, vai executar aqui, ó, vai montar a request para mandar para o chat da OpenAI, para a API, e vai fazer uma chamada direto para a OpenAI. Só para você não achar que é alguma coisa mocada, tá aqui, ó. Esse teste só roda se a variável de ambiente OpenAI aqui estiver definida. Se não tiver, nem roda. Beleza? Então ele vem aqui, executa a parada e aí começa, né? Primeiro faz as verificações, as asserções mais simples. Então o retorno não pode ser nulo, né? As opções de retorno não pode ser vazia. Aí ele pega a primeira. Ele verifica, né, se quem retornou foi o assistente aqui, ou seja, alguém que executou ali a função. Ele pega aqui as chamadas para a função que não pode ser nulo. Aí adiciona aqui, né, as mensagens e tal. Entre as chamadas para a função, lá vai ele verificar, né, se ele chamou a função que é o getCurrentWeather, que é o nome que provavelmente ele registrou aqui, ó, getCurrentWeather. Registrou, aí ele vai pegar aqui, né, a request e vai verificar, vai adicionar aqui, né, de novo essa mensagem, tal, e lá vai, ó. Continua aqui, cria aqui, né, um function response request, chama aqui de novo, né, chama aqui a API de novo, e lá vai, ó. Verifica que a chamada não está vazia, que a saída quem deu foi o assistente, que ele conseguiu, né? Que ele conseguiu a resposta para São Francisco, para Tóquio e para Paris. Então aqui, percebe que é um teste super integrado. Ele está usando a parada de fato para verificar se o retorno vai ser o que ele espera aqui, né? Ele chama a API 2 vezes, inclusive, aqui no processo. E aqui só tem um teste, né? Então é um testezão integradaço para fazer. Aqui, ó, ele faz um outro teste super integrado para utilizar o modelo de moderação que tem lá na OpenAI. Então ele tem aqui esse modelo, né, que ele quer usar aqui esse Text Moderation Stable, e a mesma coisa. Ele bota aqui uma instrução que é ruim, obviamente, ele vai querer verificar, né, se a saída se pegou o que tem certinho. Aqui, ó, tem várias categorias aqui dentro da moderação, que já tem um modelo da OpenAI aqui, né, que retorna automaticamente. E aqui ele explica, aqui em algum lugar ele explica. Eu googlei aqui, né, que eu não conhecia essa parte, né, exatamente. Nunca precisei dessa parte de moderação e tal. Já tem pronto lá. Então você pode acessar a documentação, utilizar tranquilamente, não tem galho nenhum. Então, 2 exemplos do core do Spring AI, que ele usa o modelo de fato para exercitar a lógica ali na integração que ele faz com o modelo e tal. Aqui agora eu vou mostrar um código de um produto meu, que chama Meu Din, que é um projeto, né, de WhatsApp, que você fica lançando despesa para controlar a sua despesa, quando você gastou na semana, não sei o que e tal. Eu uso bastante aqui em casa, né? Outras pessoas estão usando. E aqui eu tenho um testezão que é
de um teste de fluxo da API do meu Dindim. E aqui pode ver, ó, eu vou cadastrar aqui as coisas que tem que ser cadastradas, né? Eu crio as categorias, crio um plano, não sei o que e tal. E aí começo, me cadastre aí. Então aqui ele vai carregar o modelo, vai passar pela minha loja, que tem várias funções que podem ser chamadas, né? As tools aí, que a galera chama de function calling e tal. E aí, supostamente, ele deveria cadastrar a pessoa aqui, né? Para ela poder usar. E cadastrar a ração para gato. Aí, então, depois aqui, eu venho aqui e verifico lá no banco de dados de verdade. Olha, você, de fato, registrou. Aí, eu registrou a descrição. Foi gato, não sei o quê e tal. Então, isso daqui, eu já conversei, inclusive, com o Daniel, né? Que é quem lidera a especialização de engenharia de IA aqui no Dev Mais Eficiente. A parte de testes para sistemas que utilizam, né, componentes baseados em LLM, ainda não tem nada que parece que é super faça desse jeito ou algo assim, né? Tá todo mundo tentando. Então esse é meu approach. Conversando com uma pessoa de uma outra empresa, de uma startup que utiliza bastante também, né, componentes baseados em LLM para esse mundo financeiro, uma outra coisa que essa empresa faz eles registram em log as entradas de textos com as funções que foram chamadas. Então, imagina que você pode gerar um log, né? Suas ferramentas de monitoramento vão conseguir catalogar isso daí, você pode pesquisar e tal, ou você pode gravar no seu banco de dados, enfim, né, de maneira mais proativa mesmo aí. E eles contrataram aí uma empresa para verificar, né? Pô, para essa entrada, chamou a ferramenta, chamou a função certa, então eu pedi para pagar boleto, chamou a função que paga boleto. Eu entrei e falei assim, eu quero fazer pagamentos. Roteou para um conjunto de funções que lidam com pagamentos, por exemplo. Então, eles têm esses registros, eles mandam isso, né, para essa empresa que faz a análise. Essa empresa faz ali a classificação e eles, por exemplo, utilizam a parte de fine tuning da OpenAI para gerar uma versão de modelo otimizada para o tipo de entrada que eles querem. E aí, né, a cada X tempo, a ideia é que, enfim, né, as ferramentas, as tools que foram selecionadas em função da entrada, você tem ali uma taxa de acerto de XPTO. Então, de novo, né, isso daí não é um teste automatizado, mas é uma verificação de uso. E, inclusive, depois você pode pegar esse conjunto, né, de entradas, que deveria ser chamado para esse conjunto de ferramentas, e escrever o teste automatizado, que ele vai sendo enriquecido com o tempo, para você ter, né, aí uma bateria cada vez mais confiável. Esse teste automatizado em si, em outro vídeo, eu vou tentar trazer aqui, né, como poderia ficar. Beleza? Mas era isso que eu queria compartilhar com você hoje. Eu espero que de alguma maneira, né, tenha sido útil. E se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou, então comentário construtivo deixa aqui também com educação, que eu vou ter o maior prazer em responder. Beleza? Era isso. Até a próxima. Tchau.